Você está sempre ocupada fazendo mil coisas e ajudando todo mundo, mas a sua vida parece travada? Você até pensa em fazer algumas mudanças, mas nunca sobra tempo. E quando sobra, você está exausta e só quer descansar. E mesmo descansando depois, você acaba se culpando por não ter agido, repetindo todo esse ciclo de culpa e frustração. Mas pare por um momento e pense, quanto do seu tempo e energia vai para coisas e pessoas que não têm nada a ver com seus reais objetivos? E se você usasse tudo isso para fazer o que você precisa, onde você estaria daqui 1, 2 ou 5 anos? Essa matemática parece simples, mas sabemos que na prática há alguns fatores que nos impedem de focar a nossa energia em nós mesmos. E o maior deles é a dificuldade de estabelecer limites e dizer não. Sim, eu sinto em te dizer, mas a maioria dos resultados que você tem hoje estão diretamente ligados à sua capacidade de dizer não para os outros e muitas vezes até para você mesma. Talvez você até já tenha tentado mudar isso e até reconheça a importância de se priorizar, mas essa dificuldade tem raízes muito mais profundas. Ela vai além da empatia, da gentileza ou da vontade de ajudar os outros. Muitas vezes ela vem de uma autoimagem distorcida e crenças limitantes, que nos faz não só aceitar o que nos desagrada para agradar os outros, mas também sabotar os nossos próprios desejos e planos. Mas fica tranquila que nesse vídeo nós vamos explorar as razões por trás dessa dificuldade e principalmente entender como mudar isso para que você finalmente consiga focar a sua atenção e energia no que é realmente importante para você. Para alcançar novos resultados e fazer mudanças reais, você precisa direcionar e manter o seu foco no que importa. E muitas vezes é a quantidade de energia dedicada às outras demandas que está definindo o sucesso ou fracasso do seu processo de mudança. Nossa capacidade de dizer não é uma das principais formas de direcionar a nossa energia. O problema é que culturalmente isso foi associado ao egoísmo. E para as mulheres essa questão é ainda mais delicada, já que nos foi ensinado a cuidar e zelar pelo bem-estar de todo mundo, mesmo que isso custe o nosso próprio bem-estar. E somos julgadas e vistas como egoístas quando escolhemos priorizar os nossos próprios interesses. Além disso, muitas vezes associamos o ato de agradar com a ideia de que ao fazer pelos outros somos aceitas e amadas. Com a autoestima baixa, isso se torna o único caminho possível para obtermos afeto e validação. Mas esse é um caminho sem fim, que consome toda a sua energia e nunca vai te preencher verdadeiramente. Apenas vai te deixar dependente emocional dos outros. Para mudar isso, primeiro você precisa entender a verdadeira razão por trás dessa dificuldade de dizer não. Eu vou citar algumas razões aqui, eu quero que você aí do outro lado anote a que você mais se identificar, ok? E a primeira delas é a busca por validação. Para muitas pessoas, o medo de dizer não vem dessa busca por aprovação externa para validar o seu valor pessoal. Aqui se associa diretamente o valor pessoal ao quanto faz pelos outros. Quanto mais você se doa para os outros, mais bondosa e prestativa você é. O sim, ele é usado para se sentir amada e útil, mas muitas vezes ao custo de ignorar as próprias necessidades e felicidade. Um exemplo disso é quando os seus pais te pedem ajuda com algo e você pensa que precisa largar tudo para atender esse pedido, senão você não é uma boa filha. Ou no trabalho, você precisa fazer mais que a sua função, senão você não é uma boa profissional. Aqui a ideia de quanto mais eu faço pelos outros, mais meu valor como pessoa aumenta e eu sou reconhecida e amada prevalece. Se você se identificou com esse caso, então provavelmente você tem a crença de que as necessidades dos outros são mais importantes do que as suas. E que se valorizar ou se priorizar é falta de humildade e te faz se colocar sempre em segundo plano, acreditando que o próprio valor vem desse sacrifício e dedicação aos outros. Ou você também pode ter a crença de que se disser não, vão pensar que você é incapaz.
Muitas pessoas acreditam que ao dizer não estão demonstrando uma falta de competência, principalmente no ambiente de trabalho. Isso leva a aceitar tarefas além dos seus limites e se preocupar mais com a imagem que passa do que com o próprio bem-estar. Outro fator é o medo de conflito e rejeição. O receio de ser rejeitado ao dizer não reflete uma necessidade intensa de aceitação. Muitas pessoas têm esse medo de dizer não porque temem que isso possa desagradar ou decepcionar alguém que é importante para elas. Esse medo está profundamente enraizado na ideia de que bons relacionamentos dependem de sempre ceder para agradar. Mas nesse caso, quem sempre cede é você. E isso acontece quando você deixa algo que seria importante para você e os seus objetivos para fazer algo para agradar a outra pessoa. Um exemplo é quando você está exausta depois de um dia longo de trabalho, mas aceita ir a um evento que você não deseja só para não magoar uma amiga que te convidou. Ou quando você reserva aquela manhã de sábado para um momento de autocuidado, mas recebe uma ligação de alguém pedindo ajuda com alguma coisa e você acaba abrindo mão do seu compromisso com você para atender esse pedido dos outros. Aqui você sente que manter o seu compromisso consigo mesma parece egoísmo ou até irresponsável. Se você se identificou com esse caso, então provavelmente você tem a crença de que dizer não é egoísmo, que para ser uma boa pessoa é preciso sempre ajudar e agradar. Essa crença transforma o não em algo moralmente errado, associando o autocuidado à culpa. Ou você pode também ter a crença de que é preciso agradar para ser aceita. Esse pensamento vem da ideia de que a aprovação e a aceitação estão ligadas ao que oferecemos aos outros. Com isso, você sente que precisa sempre dizer sim para ser querida e impor qualquer limite te gera um grande medo de rejeição. Existe outro fator que é o medo de perder o controle ou responsabilidade exagerada. Aqui você acredita que só você é capaz de fazer aquela tarefa bem feita ou que precisa fazer tudo para ter o controle sobre os resultados. Então, acaba dizendo sim para toda demanda que te aparece e tomando para si toda a responsabilidade de funções que muitas vezes nem são suas. Um exemplo é quando você tem dificuldade de delegar as tarefas no seu trabalho e se encarrega de tudo achando que é indispensável. Ou vive assumindo a responsabilidade de resolver os problemas que nem são seus. Se você se identificou com esse caso, então provavelmente você tem a crença de que se eu não fizer, ninguém mais fará. Ou ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Essa crença de que é indispensável gera uma sensação de responsabilidade exagerada e muitas vezes vem acompanhada do medo de perder o controle. Esse pensamento leva você a aceitar todas as demandas que chegam até você e a sentir que não é seguro delegar ou confiar o trabalho para as outras pessoas. Todas essas crenças citadas causam uma baixa autoestima que te faz valorizar mais a validação dos outros do que a sua própria, acreditando que o seu valor está em um quanto agrada e atende à expectativa das pessoas. Psicologicamente, isso gera uma busca constante por aprovação e aceitação, reforçando um ciclo de dependência emocional. Porém, existe uma outra perspectiva para explorarmos. Essas situações se repetem não só porque nós temos dificuldade em dizer não aos outros, mas também porque usamos isso como uma forma de fugir das nossas próprias demandas pessoais. Às vezes, se ocupar dos problemas dos outros parece uma ótima desculpa para adiar o que nós precisamos fazer por nós mesmos. Com isso, você se sobrecarrega, mas usa essa sobrecarga como uma justificativa para não investir em você mesma e talvez evitar o risco de falhar em algum projeto pessoal ou de sofrer olhando para uma questão profunda sua. E ainda recebe validação e reconhecimento por isso, o que torna esse sim para o outro ainda mais tentador. Quando você diz sim para os outros, mas não para si mesma, entra num ciclo onde espera que os outros retribuam o que você faz por eles.
E supra essas suas necessidades que não estão sendo atendidas por você mesmo, como se tivessem uma dívida eterna com você. Muitas vezes até colocando eles como os culpados pelos seus resultados ruins. Esse ciclo de dependência emocional afeta a sua autoestima e te distancia dos seus próprios objetivos. Quanto mais você diz não para o próprio bem-estar, mais reforça a ideia de que a necessidade dos outros são mais importantes. E com o tempo, esse comportamento te distancia de si mesmo e você começa a se sentir perdida, sem saber do que você realmente gosta e precisa ou quais são os seus reais objetivos. Além disso, reforçar o comportamento de se deixar para depois transforma essa prática em um hábito. E quando isso acontece, sempre quando você tenta mudar alguma coisa na sua vida, sua mente sabota esse processo, buscando uma situação em que priorizar o outro pareça uma opção mais fácil. É nessa hora que alguém fica doente, a amiga termina com o namorado, seus pais vão precisar de ajuda para resolver alguma coisa. Tudo acontece para que você haja da mesma forma. E adivinha? Você acaba optando por fazer o que parece mais certo e seguro. E esse comportamento só reforça aquela velha crença de que você não é capaz de mudar. Por isso que para sair desse ciclo, você precisa também aprender a dizer não para suas próprias sabotagens. Parando de usar as velhas crenças para justificar as distrações que te afastam das suas próprias prioridades e começar a reconhecer e sustentar as suas necessidades e desejos. E o primeiro passo já foi dado. Identificar as crenças e as razões inconscientes que te fazem agir assim. Agora, com essa clareza, o comportamento se torna uma escolha. E para que essa escolha se torne cada vez mais assertiva, você precisa desenvolver o seu autoconhecimento para saber reconhecer as suas próprias necessidades, limites, desejos e prioridades. Com isso, fica muito mais fácil reconhecer quando você está prestes a sacrificar os seus limites. Esse é o momento de mudar o padrão e reforçar o benefício de dizer não, priorizando o que realmente importa para você. Cada não que você disser vai fortalecer a sua autoestima, pois estará honrando seus compromissos com você, cuidando de si mesma, fortalecendo cada dia mais a sua relação com você. E os resultados desse foco vão fortalecer ainda mais a sua autoconfiança. Com a prática, esse novo comportamento se tornará natural e intuitivo. E você verá que as pessoas ao seu redor, ao contrário do que você imagina, vão te respeitar e valorizar muito mais. Sustentar os seus limites e priorizar os seus compromissos com você mesma é a chave para compreender que autocuidado e sucesso andam juntos e que estabelecer limites não é egoísmo, mas uma forma de respeitar a si mesma. Assim, seu valor deixa de depender da validação dos outros e passa a ser algo que vem de dentro. E eu nem preciso falar do resultado dessa mudança na sua vida, né? Pois isso você já imaginou no começo desse vídeo, quando eu te perguntei como seria a sua vida se você direcionasse sua energia para o lugar certo. Agora chegou a hora de transformar essa visão em realidade. Mas eu sei que todo esse processo é lindo na teoria, mas na prática, na correria da rotina, frente a frente com os outros, a história é diferente. Por isso, se você sente que precisa de um direcionamento, apoio e acompanhamento para mudar isso, na minha mentoria eu te guio por esse processo de autoconhecimento, para que você consiga definir e estabelecer os seus limites e prioridades para mudar os seus resultados. Se quiser saber mais como ela funciona e como participar, o link está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que depois desse vídeo você esteja mais consciente dos verdadeiros fatores que estão te impedindo de se priorizar e consiga mudar esse comportamento e restabelecer a sua relação com você mesma e alcançar os seus objetivos. Então, se ele te ajudou, já curte esse vídeo para que ele chegue até mais pessoas que também precisam dele. Aproveita e já se inscreve no canal para receber mais vídeos sobre o tema e eu te vejo no próximo vídeo.